bom dia. Mais uma videoaula do nosso tema Conjuntos. Estamos gravando agora para que vocês possam estudar e se preparar para as provas, concursos e outras situações que porventura ocorrerem. Dentro do tema Conjuntos, nós estamos trabalhando uma série de exercícios comentados passo a passo. O título desta videoaula é Tipos de Conjuntos, mas com um destaque para o conjunto denominado disjuntos, tá? Que há uma certa dificuldade para que nós possamos entender bem essa situação, ok? Então vamos lá. Tá? A nossa questão apresentada hoje, agora, nesse exato momento, é uma questão chamada do tipo asserção-razão. Tá? Então, tanto em matemática quanto em raciocínio lógico, nós precisamos, para resolver uma questão dessa natureza, nós lemos uma contextualização, que é o início da nossa questão, mas o nosso grande objetivo, de fato, é identificar, tá? Aqui, olha, considerando as informações acima, lá da contextualização, nós temos que avaliar o quê? As asserções, e as suas relações propostas, entre elas. Esse é o detalhe, ok? Então, nós precisamos efetivamente avaliar essas asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Isso é o que nós temos que fazer, ok? Então, veja bem, minha gente, nós precisamos entender que uma asserção-razão, ela é composta de duas assertivas, duas afirmativas, e bem no meio ali tem a palavra porquê. Agora, a relação entre elas é o algo mais que nós temos que tomar cuidado. Mas, como toda questão, nós iniciamos pela leitura e interpretação das assertivas, das afirmativas. Para cada assertivo ou afirmativa, eu tenho que identificar o seu valor lógico. O valor lógico de uma afirmativa ou assertiva são dois. Ou é verdadeiro ou é falso. Agora, sendo as duas assertivas verdadeiras, ainda eu tenho que avaliar a relação entre elas, se uma justifica ou não a outra. Tá? No caso, se a segunda justifica a primeira. Então vamos lá. A nossa primeira assertiva, para que a gente defina qual é o seu valor lógico. A primeira via pode ser em função de qualquer disciplina, qualquer curso, qualquer formação. Se uma propriedade rural, meu foco aqui está dentro da agronomia, do agronegócio, nos depararmos com dois conjuntos disjuntos. Aqui é o primeiro problema que nós temos que analisar. Se eu não sei o que é um conjunto disjunto, eu já não sei como resolver a questão. Eu vou chutar a minha assertiva aqui na frente, o valor lógico se é verdadeiro ou falso. Então a probabilidade de errar é muito grande. Agora, quando eu conheço os tipos de conjuntos, conjunto que não apresenta nenhum elemento, como é que ele se chama? Conjunto vazio. Nenhum elemento, não é botar o zero lá dentro, aí está errado. Aí passou a ser um conjunto com um elemento zero. O conjunto que possui um único elemento, como é que ele se chama? Conjunto unitário. Um conjunto finito tem uma quantidade determinada de elementos. Um conjunto infinito, quando aparece aqueles três pontinhos, depois do último elemento ou antes do primeiro, eu tenho um conjunto infinito. O que significa? É um conjunto que tem uma quantidade indeterminada de elementos. E conjunto disjuntos? Conjunto disjuntos são aqueles distintos, aqueles que não possuem nenhum elemento em comum. Ok?
Isso é bastante claro. Conjunto de juntos, conjuntos distintos, eles não apresentam nenhum elemento em comum. É como nós já demos e já trabalhamos com exemplos em outras videoaulas, né? Eu tenho um conjunto das vogais e das consoantes. Eu não tenho nenhuma vogal que seja consoante, assim como eu não tenho nenhuma consoante que seja vogal. Mas se eu trabalhar com número, o meu conjunto dos números naturais, como nós já sabemos e já vimos em outras videoaulas, né? Ele é formado, né, o conjunto dos naturais, pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Esse infinito, como é depois do último elemento que eu estou representando nesse conjunto, eu chamo aqui de infinito positivo. Se os 3 pontinhos viessem antes, seria infinito negativo. Porém, o que eu quero que vocês entendam, que aqui o meu conjunto dos naturais é formado por números pares, né, e por números ímpares. Agora eu perguntaria aos senhores, se eu trabalhar só com os números pares, né, 0, 2, 4, 6, 8, e vai até o infinito. E o conjunto dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, e vai até o infinito. Pergunto a vocês, o conjunto dos pares e ímpares tem algum elemento comum? Tem algum par que é ímpar? Tem algum ímpar que é par? Não. Então aí nós temos dois conjuntos chamados disjuntos. Ok? Dois conjuntos distintos. Não existe nenhum elemento em comum entre os conjuntos. Esse é o conceito de conjunto disjunto. Tá? E aqui na minha primeira assertiva ele está dizendo, em uma propriedade rural nos depararmos com dois conjuntos disjuntos. Ele já disse que são disjuntos. Mesmo sendo de animais de uma mesma raça, teremos como conjunto diferença entre ambos os conjuntos disjuntos, um como resposta, um conjunto vazio. Aqui requer, né, e demanda novos conhecimentos. O que é o conjunto diferença? O que é uma diferença entre dois conjuntos? Tá? A diferença entre dois conjuntos nada mais é que, eliminando-se os elementos comuns, o que sobrar no primeiro conjunto é a diferença. Ok? Agora, se eu tenho dois conjuntos distintos, o par e o ímpar, eu tenho algum elemento comum para repetir, para cancelar? Não. Aí eu pergunto, se eu calcular a diferença do conjunto dos pares menos os ímpares, primeiro passo para eu calcular a diferença, eu elimino os iguais. Tem elementos iguais entre pares e ímpares? Não tem. Então, se eu não tenho que cancelar, ok? O que sobra no primeiro conjunto é a diferença, tá? Então, se eu tenho dois conjuntos distintos, não tem nenhum elemento comum, tá? Então, o primeiro menos o segundo só pode dar o primeiro. Aqui ele está falando que eu tenho dois conjuntos disjuntos de animais lá dentro da propriedade. Então, esses conjuntos possuem elementos, mas eles são disjuntos. O primeiro menos o segundo vai dar o conjunto vazio, tá? Correto? Eu terei como conjunto diferença entre ambos o conjunto vazio? Não. Eu terei o primeiro conjunto, seja ele qual for, ok? Se eu tenho dois conjuntos disjuntos, a diferença entre eles sempre será o primeiro conjunto, tá? Então, entre dois conjuntos disjuntos, A menos B, se eles são disjuntos, não tem elemento comum. Qual seria a resposta do conjunto diferença? Seria o conjunto A, ok? Como esse primeiro conjunto ele tem elemento, a resposta não pode ser o vazio. Então, essa afirmativa, ela é falsa, ok? O conjunto diferença entre dois conjuntos distintos não dá vazio, a não ser que o primeiro seja vazio. Aí a resposta do primeiro seria, mas ele está me afirmando e me dizendo, na minha interpretação,
que eu tenho aqui mesmo sendo de animais de uma mesma raça. Então eu tenho animais dentro dos dois conjuntos. Como eles são distintos, vai dar o primeiro. Essa é a resposta, ok? A segunda assertiva que nós temos que identificar, aí ele diz aqui, conjunto de juntos são aqueles que não possuem nenhum elemento comum. Esse conceito é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. O conceito é verdadeiro. Então eu tenho, o meu primeiro valor lógico é falso. O meu segundo valor lógico é verdadeiro. Agora nós vamos para a nossa, bendita análise das alternativas dispostas. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Essa está errada, ok? Essa está errada, tá? Então vamos lá, a primeira ela é falsa, não é verdadeira. Aliás, a primeira alternativa não é a correta, tá? A primeira alternativa não é correta. A segunda, as asserções 1 e 2 são falsas. Não. A minha primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Então não pode ser a alternativa A também. Alternativa B. A C, a asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. A assertiva 1 é uma proposição falsa. A assertiva 2 é uma proposição verdadeira. Então a resposta certa é a nossa letra C de casa. Essa é a nossa resposta, dessa questão, ok? Para vocês, mais uma videoaula. Agradeço aí a presença e o estímulo de vocês. Não esqueçam de apertar aí o botãozinho vermelho aí embaixo e se inscrever no nosso canal. Apertar o sininho para receber as notificações das nossas videoaulas que virão a ser disponibilizadas, e bem como, se gostaram do tema, entenderam, não esqueçam de deixar o nosso like aí, o joinha, para nos estimular ainda mais. Obrigado e uma boa aula para vocês.